Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezado ouvinte da Rádio Londrina, cumprimenta o Silene. É uma alegria estarmos mais um domingo juntos, já em agosto. Nossa Senhora, como passou. Então a gente tem uma alegria muito grande de trazermos e estudarmos juntos, né, neste nosso programa Além da Vida. Nós vamos passar agora o microfone para a Jane cumprimentar os ouvintes. Bom dia, gente. Todo mundo acordando, já acordados. Bom domingo a todos. Pois é, como primeiro instante, sempre no nosso programa, vamos ouvir a mensagem do Momento.com. Adoração a Deus. Em seu evangelho, o apóstolo João relata com sentimento e poesia o encontro de Jesus com a mulher samaritana. No longo diálogo, percebe-se que Jesus conhece a intimidade daquela alma sofredora e perturbada, enquanto ela mesma somente aos poucos vai se dando conta da condição de Jesus, à medida que ouve suas palavras. Acredita-o um profeta, mas Israel tinha tantos profetas. No desdobramento das falas, o mestre lhe informa acerca da verdadeira adoração ao Criador, que dispensa lugares geográficos, mas que busca o íntimo das criaturas. A mulher ouve e entende, mas não consegue perceber a autoridade naquelas palavras. É como se ela pensasse: o que tu me dizes é interessante, é importante mesmo, mas aguardo o Messias, o Cristo que virá, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Muitos de nós somos como a samaritana. Guardamos as palavras de Jesus na memória, sem lhe darmos o verdadeiro crédito, como à espera de uma confirmação. Contudo, os ensinos de Jesus seguem claros e disponíveis a todos os que os queiram entender em espírito e verdade. Para o Cristo, a adoração ao Pai não é importante se dê aqui ou ali, em algum templo luxuoso, em lugar minúsculo ou em plena natureza. Em síntese, a alma humana também compõe a natureza, e é a alma humana a que tem condições de pensar em Deus. Por isso mesmo, não há lugar mais apropriado para a adoração ao Criador do que a intimidade do ser. Para adorar a Deus não há necessidade de nada material, nem símbolos, nem flores, nem velas, cânticos ou palavras, nem mesmo posturas especiais. Basta o coração que sente e a mente que pensa, fechando o circuito entre a criatura e o Criador. Porque a samaritana esperasse a chegada do Messias para tudo confirmar, o Mestre apresentou-se a ela não como mais um profeta de Israel, mas como sendo o próprio Messias esperado com tanta ansiedade. Eu o sou, eu que falo contigo. Especial momento aquele de insuperável sublimidade. Jesus é a si mesmo, o caminho da verdadeira vida. Quando nos demoramos em dúvidas ou quando damos passos indecisos, ele se mostra de diversas maneiras em nossas existências, afirmando-se o Cristo de Deus, o Messias. Eu o sou, eu que falo contigo. E os que temos ouvidos de ouvir, podemos perceber-lhe a voz terna, assegurando-nos o constante ensino. Você sabia que o episódio de Jesus com a samaritana ocorreu num mês de dezembro ou janeiro? No seu diálogo, Jesus selou o ensino acerca da verdadeira adoração ao Pai com estas palavras:
Virá a hora em que adorareis ao Pai, não neste monte, nem em Jerusalém, mas em espírito e verdade, pois Deus é espírito, e os que o adoram em espírito e verdade é que devem adorá-lo. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet no site momento.com.br. Ai, que lição linda, né, gente? Nós temos, por princípio aqui, no livro dos Espíritos, que é um livro básico de estudo da doutrina espírita, tem um tópico a partir do 649, a questão 649, ele fala sobre a lei de adoração. Kardec era um mestre, né, um professor, e ele pergunta minuciosamente as perguntas do livro dos Espíritos sobre os assuntos diversos que ele apresenta, é bem minucioso, né? Então ele começa assim, na 649 questão. Em que consiste a adoração? O que é isso? Né? Porque a gente escutou, a mensagem é a adoração a Deus. Né? Então a resposta dos Espíritos é a seguinte: é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, a alma se aproxima dele. Aí ele pergunta, mas a adoração é o resultado de um sentimento inato ou do produto de um ensino? Aí ele fala, os Espíritos respondem, é sentimento inato como um sentimento da divindade. Todo mundo acredita que existe um ser superior que criou tudo e todos, né? A consciência da sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. 651. Houve povos desprovidos de todo sentimento de adoração? Aí a resposta dos Espíritos, não. Porque não há, jamais houve, povos ateus. Todos compreendem que acima deles há um ser supremo. Irmã, gente, olha para o céu, olha para o mar, olha a natureza, né? Então, a gente pode pegar a sementinha, plantar ela, mas e aí, quem é que faz ela crescer? Quem criou essa ideia de pegar a sementinha? É tudo Deus, não foi o homem, né? 653. A adoração tem necessidade de manifestações exteriores? A resposta: a verdadeira oração está no coração. Em todas as vossas ações, imaginai sempre que um Senhor vos observa. Olha que importante isso, se você for analisar, né? Não é um Senhor, a gente tem o lado positivo e o negativo que está ali, pronto, esperando e observando a todos nós, né, Joane? Eu acho tão interessante essa passagem da mulher samaritana, é tão linda e tudo de acordo com o que Jesus detalhadamente fazia, não é? Porque ele estava em Jerusalém e naquela época o povo contornava Samaria. Eles iam de volta para Galiléia seguindo o caminho de Jericó, onde tinha os poços de água, davam a volta para não passar dentro da Samaria por causa de uma discórdia milenar ali, na época do rei Acabe, da rainha Jezabel, lá da época do profeta Elias, cerca de 800 anos antes de Jesus, já tinha essa dissensão, porque a Jezabel era da região dos assírios, né? E eles vivenciavam o culto aos deuses. Nossa, tinha aquele deus Moloque que era horrível, né? A gente vê nos filmes aquela bocona aberta com fogo dentro, eles faziam sacrifícios humanos, era a adoração deles dentro da ignorância, né? E aí os samaritanos, na época do governo do Salmanasar I, foi até antes do Acabe, da Jezabel,
eles dominaram ali, levaram o povo para a escravidão na Babilônia, né, na região dos assírios. E depois permitiram que muitos voltassem, mas eles voltaram impregnados do conhecimento que eles tinham adquirido lá. E aí o povo de Israel, os judeus, achavam que eles eram impuros, né, porque não tinham se mantido com a fidelidade absoluta ao Deus de Abraão e Jacó, né? E também, Jane, tinha muitos totens, né? Sim, na época, por exemplo, eles quiseram reconstruir o templo de Salomão e os judeus de Israel não aceitaram o auxílio dos samaritanos. E aí criou uma cisânia, uma separação, e eles construíram o templo no Monte Garizim, que era o templo lá na região da Samaria, porque não podiam ir no templo de Israel, né? E virou essa coisa que os judeus samaritanos não se entendiam, e quando iam de Jerusalém até a região da Galileia, eles davam uma volta tremenda, mas Jesus foi em linha reta. Olha que espetáculo! Ele sabia que tinha alguns que ouviriam a sua voz. Ele dizia: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E foi até a região onde estava o poço de Sicar, o poço de Jacó, né, na cidadezinha, na aldeia de Sicar, e ficou esperando. Olha que interessante, não é? É tão bonito o diálogo, quando ele fala que ele pede: mulher, dá-me de beber. E ela estranha: como sendo tu judeu, diriges a palavra a mim, que sou mulher e ainda samaritana? Porque o homem não conversava com a mulher na rua, nem se fosse parente, nem se fosse pai, filho, e ainda com uma samaritana, né? E ele responde: se tu soubesses quem é que lhe pede dar-me de beber, seria tu quem lhe pedirias, eu daria de beber da água viva. Né? E aí a gente entende que essa água viva é o conhecimento, porque ele fala que aquele que bebe da água que eu ofereço nunca jamais terá sede, se tornará uma fonte de água para a vida eterna. Nossa, ela ficou na hora, ela entendeu ao pé da letra, que ela nunca mais ia ter sede material, né? Me dá dessa água, Senhor, que aí eu não preciso ficar voltando aqui nessa fonte para pegar da água. Mas aí ele foi explicando a ela, é tão bonito, né? Olha o que ele fala. Nós temos aqui no livro Boa Nova, psicografado pelo Chico Xavier, do Humberto de Campos, quando ela, conversando com ele, Jesus fala assim: mulher, a água viva é aquela que sacia toda sede, vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. E aí ele continua: esse poço de Jacó secará um dia. No leito de terra onde agora repousam suas águas claras, a serpente poderá fazer seu ninho. Não sentes a verdade de minhas afirmativas ante a tua sede de todos os dias? Não obstante levares cheio o cântaro, voltarás logo mais ao poço com uma nova sede. Entretanto, os que beberem da água viva estarão eternamente saciados. Para esses não mais haverá necessidade material que se renova a cada instante da vida. Perene conforto lhes refrescará os corações através dos caminhos mais acidentados, sob o sol ardente dos desertos do mundo. Olha que lindo, é o conhecimento que você adquire. Você se torna a fonte, porque você esparrama esse conhecimento para os demais. E quando ele fala que haverá uma época em que os homens adorarão a Deus em espírito e verdade, que o templo será o coração dos homens, nós vemos que nós somos o templo.
Mas tem uma coisa que chama a atenção também, Silene, que nós ficamos admirando, quando ela comenta que haverá uma hora em que o Messias virá e esclarecerá o homem de todas as coisas, e ele diz assim: sou eu que falo contigo. Nós tivemos a curiosidade, né, de dar uma pesquisadinha, porque, por exemplo, na passagem de Jesus com Marta, quando Lázaro morreu, que ela vai correndo até ele, que ele chega em Betânia, e ela fala: Senhor, se tu aqui tivesses estado, não teria morrido meu irmão. E ele fala: Marta, Marta, todo aquele que crê em mim jamais morrerá. Tu crês? E ela responde assim: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que veio a esse mundo. Ela falou e ele não negou. Mas para a mulher samaritana, nós não vimos no Evangelho ele dizer: sou eu. Então quer dizer que ela devia ter muito mérito, porque ele se disse: sou eu, o Messias. E ela estava esperando por ele. Que falo contigo. Olha que lindo, ele se autonomeou nesse momento. Então tinha uma importância muito grande esse episódio, e os samaritanos que foram tocados por Jesus naquele momento, né? Pois é, Jane, você sabe que no final das contas a gente tem que ter em mente que a água viva é a doutrina do amor. A fé lúcida e vívida. Essa fé que a gente vai adquirindo ao longo das reencarnações, a gente vai adquirindo uma força interior, vai entendendo as leis divinas, vai modificando. Quando a gente estuda, ontem mesmo no nosso estudo, lá em Cambé, surgiu mais ou menos esse assunto, porque nós estamos na parte da conclusão do Livro dos Espíritos, e justamente Kardec faz um resumo de todo o estudo espírita. Então ele exorta ali você a raciocinar. E eu falei assim: mas é interessante, porque agora que eu tenho a idade que eu tenho, né, já com a família, os netos, ainda não tenho bisneto, mas já tenho netos quase casando. Então agora eu começo a fazer assim uma retrospectiva, e a gente começa a raciocinar as verdades ensinadas por Jesus, né? Porque muita coisa, por exemplo, você escuta os outros falarem, então você acha que o outro está certo. Mas está certo, mas acontece que você tem que passar por essa experiência, criar em si o resultado daquilo que você tinha dúvida. Porque a doutrina espírita, ela é clara. Você não precisa ser espírita para pensar. O Senhor veio e ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, é o caminho, mas não é para eu saber de cor de onde que ele está o ensino dele. Eu tenho que exemplificar, colocar em prática. Eu não vou dizer que eu estou uma santinha. Não é isso. A gente vai fazendo um esforço, a melhoria vem aos poucos. E quando você chegar lá no final da vida, como eu já estou com a minha passagem comprada pro lado de lá, você começa a entender que você mudou e você nem percebeu. A gente vai mudando porque o conhecimento vai dando assim uma força interior que você automaticamente, depois dos 4, 5 anos que você aprendeu uma lição, que raciocinou, que estudou, né? Então você já começa a mudar sem perceber as suas atitudes, porque o que é a adoração a Deus? Tudo que a gente faz no bem, no auxílio ao próximo, é uma adoração direta a Deus. Porque Jesus ensinou isso. Somos todos irmãos. Não importa a religião, o título de religião que você tenha. A moeda da paz interior e da vida espiritual de uma forma assim mais feliz, já aqui na Terra relativamente também, é justamente o bem que a gente pratica.
É verdade, nós estávamos lendo esses dias a revista Seleções, uma revistinha boa. Já faz mais de 40, uns 60 anos que eu leio essa revista, porque meus avós assinavam, né? E nunca paramos de ler. E é que chegou agora esse mês falando sobre a medicina, os avanços da medicina, e um dos artigos lá assinado por uma jornalista é sobre o trabalho ao bem do próximo. Como estão crescendo no mundo os trabalhos voluntários com entidades ONGs, né? Que a pessoa pode acessar até de modo internacional e se tornar alguém que auxilia, mesmo à distância, aqueles que precisam, e como isso faz bem. E faz mesmo, nós já falamos isso muitas vezes, não é? Então, adorar a Deus é você melhorar a si mesmo como ser e ajudar a melhorar os outros, né? Ajudar com trabalhos de amor ao próximo. Há muitos que ouvem o convite de Jesus e fazem isso, né? Você sabe que o meu marido, ele abre assim essas no YouTube, e ele leu, eu estava justamente na sala e eu escutei e até me emocionei, porque um pai carregando uma criança doente nas costas, de 4 anos, ele fazia entrega, Jane. Assim, ganhava dinheiro assim, porque ele era sozinho e tinha esse filho, e eu não podia deixar ele sozinho em casa. Então, o que ele fez? Ele pôs nas costas da criança e trabalhava assim, entregando, fazendo entrega, acho que naturalmente com bicicleta. Eles não falam, mas só falam que ele estava fazendo entrega. E uma pessoa filmou ele fazendo isso e colocou. Quem quiser ajudar tudo. Jane, foi uma enxurrada de dinheiro, não sei quantos mil reais, que ele montou uma padaria. Olha que bonito, né? Ele empregou todas as pessoas, todos os empregados dele eram pessoas como ele, que lutavam e não conseguiam nada na vida. Então ele deu assim emprego, né? Ensinaram lá a aprender, fizeram cursos, ele custeou as pessoas, a padaria, todo mundo sabendo do trabalho dele, diz que dava um lucro, você entendeu? Bonito, né? Então você sabe que, olha, como tem gente boa, aquele que viu, que filmou e que colocou ele, né, à disposição, e era uma pessoa honesta, porque esse daí, ele é daqueles que ajudam. Ele tem um grupo e é jovem, hein? Acho que não tem 30 anos esse que filmou. Ele tem esse hábito, ele procura as pessoas. É aqui no Brasil mesmo? No interior, numa cidadezinha aí. E aí ele filma e mostra, né, onde vai o dinheiro que dão para ele ajuda. Ele leva as crianças, por exemplo, que estão vendendo doces nas esquinas, ele leva as crianças no mercado, faz uma compra que às vezes chega e fala, pode pegar o que você quiser. Então ele compra as coisas para casa, arroz, feijão, mas a criança vai pegando as porcarias que gosta. As balinhas. Aqueles salgadinhos, tudo, né? E às vezes ele gasta quase R$1.000 ou mais de R$1.000 na compra, e ele dá para a família. Ele leva a criança para a casa dela, né? Conhece a mãe, né? E no fim a gente vê, tem gente boa que trabalha no silêncio, né? Só que esse daí ele mostra, então, esse grupo aí que descobriu o rapaz que trabalhava com a criança no colo, e acho que naturalmente eles deram todo o apoio para ele poder usar de uma forma positiva, né, o dinheiro que eles receberam. Mas disse que foi uma enxurrada de dinheiro, acho que foi até em dólar que eles colocaram lá. Você vê que tem um altar interno já desenvolvido, né? É verdade. De amor ao próximo e amor a Deus. Então, e a moeda é o bem, ele não pergunta qual que é a religião, não faz distinção de raça, de credo, de nada. Ele ajuda a pessoa de qualquer jeito. Está necessitado?
ele ajuda. Esse grupo, né? Eles trabalham em grupo. E tem um outro também que é muito interessante, que um outro grupo, que eles chegam nos arrabaldes da cidade e veem, por exemplo, o mato entrando nas casas, assim, né? E geralmente a pessoa velhinha, já aposentada, que não tem forças, eles limpam tudo. Eles cortam, eles limpam, cortam tudo, a pessoa fica até assim, né? Porque ele chega lá e bate a campainha e fala assim: o senhor aceitaria que eu limpasse o seu jardim aí, né? Sem cobrar nada, ele fala assim. Já vi esses programas, geralmente é no Canadá e nos Estados Unidos. Agora estão começando a fazer Brasil. Aqui no Brasil, porque viram lá fora, né? É verdade. Mas é interessante, então, isso daí que é uma oração quando você ajuda alguém. Porque você está fazendo uma coisa positiva. E como é positiva, está dentro dos informes da caridade, da solidariedade, né? Da benevolência. Então, é muito, se a gente começar a procurar no YouTube, na internet, porque isso daí você não vai ver na televisão normal, né? Mas essas sabe coisas. Que há uns anos atrás, acho que foi naquele jornal Hoje, né? Uns tempos, bem antes da pandemia, faz muitos anos, lá na minha cidade, Ituiutaba, em Minas, né? No Triângulo Mineiro, tinha um velhinho, uma gracinha, ele tinha mais de 70 anos, acho que até já desencarnou. Ele pegava os terrenos vazios que tinha pela cidade, pedia autorização para o dono do terreno. Ele plantava arroz, plantava milho, mandioca. Depois ele recolhia tudo na época da colheita e levava para as creches e para as casas de velhinhos que tinha na cidade. O trabalho dele ficou tão famoso que apareceu no Hoje, há muitos anos atrás. Então, ó, todo mundo pode fazer o bem de algum modo, não é? Isso é de alguém que já ouviu o chamamento de Jesus e se deixou tocar, mesmo que seja em outras encarnações, desenvolveu essa potencialidade para o bem, que é o motivo para o qual Deus nos criou, né? Para a gente desenvolver o amor ao próximo e melhorar nós mesmos, né? Aí nós temos aqui uma página do Fonte Viva, que é do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, que se chama Altar Íntimo, bem de acordo com a lição, não é? Que nós temos um templo interno. Aí começa com Paulo dizendo: temos um altar, em Hebreus capítulo 13, versículo 10. E Emmanuel dá o seu parecer. Ele diz assim: até agora construímos altares em toda parte, reverenciando o Mestre Senhor, de ouro, de mármore, de madeira, de barro, recamados de perfumes, preciosidades e flores, erguemos santuários e convocamos o concurso da arte para os retoques de iluminação artificial e beleza exterior. Materializado o monumento da fé, ajoelhamo-nos em atitude de prece e procuramos a inspiração divina. Realmente, toda movimentação nesse sentido é respeitável, ainda mesmo quando cometemos o erro comum de esquecer os famintos da estrada em favor da suntuosidade do culto, porque o amor e a gratidão ao poder celeste, mesmo quando mal conduzidos, merecem veneração. Todavia, é imprescindível crescer para a vida maior. O próprio Mestre nos advertiu, junto à Samaritana, que tempos viriam em que o Pai seria adorado em espírito e verdade. E Paulo acrescenta que temos um altar. A finalidade máxima dos templos de pedra é a de despertar-nos a consciência. O cristão acordado, porém,
caminha oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal. Não olvidemos, pois, o altar íntimo que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade. Comparecer ante os altares de pedra, de alma cerrada à luz e à inspiração do Mestre, é o mesmo que lançar um cofre impermeável de trevas à plena claridade solar. Se as ondas luminosas continuam sendo ondas luminosas, as sombras não se alteram igualmente. Apresentemos, portanto, ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando-o através do altar do coração, e prossigamos no trabalho que nos cabe realizar. Pois é, né? Tudo tem a ver com o nosso sentimento. A gente faz o bem sem segundas intenções. Não adianta nada, ó, eu sei que se eu fizer o bem, se eu ajudar fulano, eu vou ganhar um lugarzinho melhor quando eu for para o lado de lá, né? Então, isso daí você já está fazendo com segundas intenções. A gente aquilo tem que ser normal no nosso coração. É tão bom quando a gente faz uma coisa que você ajuda alguém que está passando por uma necessidade, mesmo que seja material, né? Né? Eu vejo o trabalho que temos na nossa casa todos os sábados de entrega de sacola. Você também tem na tua casa, né, Jane? Então, olha, você sabe que tinha uma nossa companheira, uma moça que ia buscar sacola. Ia não, ela vai ainda. Uma senhora já, com filhos moços e tudo. Ela vai sozinha. Aí um dia, isso já faz uns 2, 3 anos, um dia ela falou, eu entrava para aquela, depois ela deu o testemunho dela. Eu entrava na sala, tinha uma curiosidade de saber o que vocês faziam lá. A salinha de passes era, porque ela tomava o passe todo dia, toda vez que ia, todo sábado, né? A gente faz um estudo antes e na hora que termina o nosso estudo, eles vão começar a tarefa deles, então a gente dá o passe em quem quer tomar o passe, né? No começo ninguém queria ficar um mês preocupado, agora tem bastante gente que toma o passe. E aí ela falou assim, eu tinha uma curiosidade de saber o que vocês faziam lá dentro. Aí, como eu chegava mais cedo para poder ser atendida mais cedo, né? Porque quando eles começam a distribuir as fichas lá, e começam depois a chamar por quem chegou primeiro, né? Embora todo mundo recebe igual. Aí ela pegou e falou assim, será que eu posso, um belo dia, será que eu posso também participar aqui dessa reunião? Aí a gente falou, nossa, claro que pode, ela deu o nome dela, tudo, né? Olha, foi tão engraçado, então, ela dando o testemunho dela. Até hoje, depois de ela começou no estudo dela, quase ela vem de quarta-feira à tarde e ela anda bastante. Tem uma filha que tem problema sério de hemodiálise, pressão e diabetes. Ela também tem um pouco de diabetes. Então, é gente assim, necessitada, né? Que vai, o marido não vai, mas ela vai lá firme, né? Ela chega e já abraça todo mundo, né? E agradece aquele grupo. Ela falou, eu já melhorei bastante, ela falou isso um dia desses, né? Então a gente vê o esforço, como é bom. Só foi ela, nesses anos todos de sacola, que se interessou por estudar. E ela não sabe ler, hein? Não sabe ler. E um dia eu sorteei um livro lá. Aliás, eu nem sorteei, porque era evangelho. Eu perguntei, quem é que não tem evangelho? E só ela levantou a mão. Eu falei, mas Enaide, você não sabe ler. Aí ela virou e falou assim para mim, a minha filha lê para mim.
Que eu achei tão bonitinho. Quer dizer, no fim, a filha dela também está entrando. Está aprendendo. Então, você vê como é gratificante. Todo o bem que você faz, sempre vai ter alguém que vai se aproveitar, né, a modificação, principalmente no estudo. Porque quando você fala assim, a Jane falou, é o conhecimento, e é o conhecimento, porque você precisa raciocinar. A gente não pode se deixar levar pelo outro. Nós temos que raciocinar por que acontece isso, né? Mesmo que você encontre o resultado daquele questionamento noutra doutrina, noutra religião, você não precisa deixar a sua. Você analisa o que você ouviu, raciocina a respeito, e se ela for, porque tem muita gente, por exemplo, que eu conheço e conheci na minha vida, que é católico, que é evangélico, que continua evangélico, mas acredita na reencarnação. Porque a pessoa, quando ela usa do raciocínio e analisa a Bíblia de acordo com o seu raciocínio, sua lucidez, e não ao pé da letra, ela vai entender que a chave de tudo aquilo ali é a reencarnação, né? Que Jesus fala, está explícita em muitos textos ali, né? Basta ver, por exemplo, Elias. Sim. Certo? Mas, Senhor, quando eles desceram lá do Monte Tabor, né, na transfiguração, mas não está escrito que Elias viria primeiro, quer dizer, viria antes do Senhor, né, porque eles já sabiam que ele era o mestre. Ele falou, Elias já veio, fizeram com ele o que quiseram, né? E Mateus está escrito assim no final. E então eles compreenderam que era de João Batista que ele estava falando. E depois, mais à frente, quando ele pergunta, poucos dias antes dele ser preso, quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem que tu és Jeremias ou Elias ou alguns dos outros profetas. Quer dizer, eles tinham conhecimento de reencarnação, porque Elias tinha vivido 800 anos, nós sabemos que foi João Batista, mas o Jeremias tinha vivido mais ou menos naquela época, uns 1000 anos, 500 anos, nem sei mais, né? Mais de 1000. Eles achavam que o que Jesus falava tinha muita semelhança com aquilo que o profeta Jeremias costumava falar, sabe? Mas é que quando vem alguém enviado, ele fala aquilo que é o certo, e aí as coisas começam a se repetir, porque a verdade é divina e se encontra em toda parte, não é? Adoro aquela frase do Leon Denis, acho que está lá no Problema do Ser Destino da Dor, quando ele fala que a verdade é como uma gota d'água pendendo da extremidade de um ramo, ao clarão do sol brilha com a pureza de um diamante, ao cair mistura-se com as impurezas da terra. Então a verdade é eterna, é luminosa, é divina. Nós é que temos que nos desenvolver para compreendê-la. E quando nós compreendemos a água viva, nós estamos com ela. Pois é, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o que é isso? Libertará das nossas fraquezas, dos nossos erros, da maneira de viver a vida de uma forma negativa, né? A gente tem que ter, assim, otimismo, tem que ser otimista, ser uma pessoa que acredita em Deus, que Jesus está no leme. Está todo mundo falando assim, esse mundo está perdido, esse mundo está perdido. No ar, assim, ninguém mais quer lutar, porque não adianta, uma né? Desilusão, desânimo, uma desesperança. Pois é. Então a gente tem que ver que Jesus está no leme. E a gente, para mudar, precisa às vezes chegar lá no poço. Você vai ver que agora, por exemplo, está se levantando muita gente para fazer o bem, né? Como nós comentamos aqui há poucos minutos. Então, a gente hoje tem o Zé Antônio falando do Ivan, né?
E nós estamos chegando ao final do nosso programa. É tão bom a gente estudar e falar. Ontem à noite eu estava, né, Jane e eu, a gente dá uma estuda sobre o tema, depois a gente conversa aqui, né? Eu aprendo muito com ela. Nós aprendemos juntos. Então, muitos anos que a gente está junto, né? Eu, por exemplo, já fiz um programa com meu marido e não gostei porque a gente não está acostumado, né? Ele gosta do Gilberto, ele tem aquela afinidade com o Gilberto. Mas Deus abençoe, a gente sabe que tem muita gente escutando o nosso programa, né? Antigamente, no começo, eu fazia uma listinha de todo mundo que telefonava, lembra, Jane? 80 cidades, hein? Pois é. Então, e a gente sabe que continua assim, né? A gente agradece imensamente porque vocês que estão nos ouvindo são a causa de estarmos aqui há tantos anos. Um abraço a todos, um bom domingo. Aproveitem agora as lições do Zé Antônio, amigo e companheiro que iniciou esse programa de rádio, né? Eu estive com ele logo no começo, desde o começo, quando era até outra rádio, muitos anos atrás. Mas que Deus abençoe ele que está na pátria espiritual, a gente agradece. Eu agradeço todas as tarefas que ele passou para mim. Muita paz a todos, um ótimo fim de semana. A todos um bom domingo, muita paz. Amigos, no início dessa semana nós fomos convidados por um grande trabalhador da doutrina espírita da cidade de Matão, Orson Peter Carrara, que faz um trabalho de divulgação espírita no Brasil e no mundo maravilhoso, tem uma força descomunal, está todo dia entrevistando alguém e nos convidou para sermos entrevistados. E quando tocamos no assunto de um parente espiritual e um benfeitor, que é o Ivan de Albuquerque, ele começou a fazer perguntas que nos despertaram recordações muito importantes. Então hoje nós decidimos fazer um breve resumo daquilo que nós vivemos, espiritualmente falando, em relação ao espírito de Ivan de Albuquerque e presencialmente falando em relação à família do Ivan, que nós tivemos a oportunidade de reunir na nossa casa lá em Itapetininga, minha família toda sentada com a família do Ivan de Albuquerque, conversando. José Raul Teixeira, o nosso querido, notável orador de Niterói, estava lá na nossa casa para fazer uma entrevista com a família do Ivan, para escrever um livro sobre a vida de Ivan, porque ele recebia mensagens, ele recebe, deve ser até hoje, de Ivan de Albuquerque. Então criamos um vínculo muito gostoso e eu vou tentar deixar aqui alguns acontecimentos de como eu me envolvi com essa história. Eu já comentei em outros programas, em outras reflexões, eu acho muito importante isso, que eu era estudante de medicina e sofria muito com a minha mediunidade. E eu tive um desdobramento, uma emancipação da alma, como chama Allan Kardec, um sonho, em que eu me vi sendo visitado pelo espírito do meu avô, que havia desencarnado há uns 5 anos, acompanhado de um jovem que eu desconhecia, magro, alto, cabelos encaracolados, de terno, gravatinha. No sonho parecia uma realidade para mim. E meu avô sempre foi um benfeitor na minha vida. Ele olhou para mim com muito carinho e falou assim: olha, filho, esse meu amigo vai estar cuidando e vai te ajudar muito, ele está cuidando de você. Eu não sabia quem que era. Quando eu acordei com uma esperança de sair daquelas angústias que eu vivia, ou de encaminhar aquele processo que depois eu vinha saber se tratar de uma mediunidade atormentada. Então eu me lembrei que eu tinha aquela imagem daquele rosto, daquele jovem em algum lugar, e me recordei que tinha na cômoda da casa da minha avó. Nós morávamos juntos no mesmo quintal, é a casa dos meus pais e a casa da minha avó, e o quintal era o mesmo. Eu lembro que tinha uma foto com aquele rosto daquele jovem. E eu liguei para minha mãe na época. Eu não era espírita, minha mãe católica, dedicadíssima à igreja, de cantar no coral. E eu me liguei para ela e falei: mãe, não tinha 2 fotos em cima da cômoda da avó? E ela comentou comigo: tem sim, filha. Um é do Tinão era o tio João, um tio, irmão da mãe da minha mãe. E outra
de Ivan de Albuquerque. E falei, mãe, eu acho que eu sonhei com o Ivan essa noite. E conversei, né? Expliquei contei para ela o sonho. Isso eu estava no 4º ano de medicina, só vinha entrar na casa espírita 3 anos depois de formado, quer dizer, 5 anos depois. Quando eu entrei na casa espírita na primeira noite, é a primeira reflexão, onde eu falo da influência espiritual sobre uma jovem que tentou suicídio, que o Orson postou com o nome de Cheiro de Velório. É uma história que marcou minha vida. Eu conhecia a doutrina, conhecia a mediunidade, conhecia o Sr. Hugo. No dia seguinte, nós fomos para a reunião pública, eu e minha esposa, ela a primeira vez, assistimos a palestra, e o Sr. Hugo, durante a palestra, ele recebia recados para as pessoas presentes, muito autênticos, tão autênticos, que eu tinha conhecido o Sr. Hugo na noite anterior, e o recado era do Ivan de Albuquerque. E ele disse assim para mim no final do trabalho, falei, olha, chegou um jovem espírito, se aproximou e pediu que te desse esse recado. Ore, procure pensar muito nos seus amigos do mundo espiritual, ore pensando em Jesus, que para eles poderem ajudá-lo, eles precisam que você esteja em pressa. Então ele me deu o recado, e ele se chama Ivan de Albuquerque, quer dizer, não podia ser coincidência do meu avô naquele sonho 4, 5 anos antes ter falado que eu iria ser ajudada por esse espírito, e o Sr. Hugo está ali vendo e recebendo uma mensagem do mesmo espírito alguns anos depois. Então esse foi um andamento, e a partir dali entrei na casa espírita, comecei a estudar o espiritismo, o Sr. Hugo nos dando as tarefas necessárias. Em 1986, isso foi em 83 que eu e minha esposa entramos. 3 anos depois, eu descobri que era a data da desencarnação do Ivan. O Ivanzinho, como minha mãe chamava ele de Ivanzinho. O Ivanzinho, ele tinha 28 anos de idade. Ele nasceu em 1918 e desencarnou em 46. Quando o Sr. Hugo recebeu aquela mensagem, me recordo, eu liguei para minha mãe e falei, mãe, recebi uma mensagem de Ivan de Albuquerque, não é aquele da fotografia lá do sonho? Ela falou, ele sim, filha, ele é meu primo em 2º grau, a família dele era espírita. Minha mãe tinha um respeito pelo espiritismo muito grande, sempre teve, hoje ela é espírita. E ela comentou que o meu irmão mais velho, o primeiro filho dela, se chama Ivan, por causa do Ivan de Albuquerque. Então, foi tudo o envolvimento, a presença do espírito do Ivan em nossa vida foi muito grande, enquanto vivo na vida dos meus pais, influenciou muito pelo que ele era, pela característica, pelo caráter dele que nós vamos comentar. E aí depois, em 1986, em abril, eu consegui que minha mãe convidasse o Dr. Ciro de Albuquerque, irmão do Ivan, para que ele fosse à casa nossa lá em Itapetininga, para eu fazer uma entrevista. Eu queria saber quem era Ivan de Albuquerque, quem era espírito esse jovem. Então eu fiquei sentado na frente das casas. Antigamente tinha aquela varanda fechada com vidro, daquelas casas antigas, bonitas, do que o meu avô morava. Tinha 3 cadeiras olhando pelo vidro, aquela igreja matriz de Itapetininga, eu e o doutor Ciro sentado, e eu fazendo a entrevista. Doutor Ciro, quem é Ivan de Albuquerque? E o doutor Ciro foi muito prestativo, muito amoroso. Ele disse assim, olha, Zé Antônio, para que você compreenda, o doutor Ciro estava com 70 anos. Eu sou de 55 para 86, eu tinha 31. E ele diz assim, para você entender o Ivan, é preciso que você entenda alguns costumes daquela época. Naquela época, o filho mais velho saía estudar quando a família não tinha condições financeiras, para depois ajudar o pai a cuidar dos mais novos. E o Ivan era o filho mais velho, eu era o segundo. Mas o Ivan, quando ele completou o ginásio, ele me procurou, e eu estava já me formando naquele ano, e me procurou com 18 anos de idade e me disse o seguinte, Ciro, sei que é costume, teria eu que sair estudar para cuidar. Porém, eu sei que você quer fazer agronomia e eu já tenho curso de auxiliar de enfermagem. Então eu gostaria de pedir, de oferecer uma outra opção. Eu vou trabalhar já, em vez de estudar, e você vai estudar. Você vai fazer agronomia, que
E foi lá para Luiz de Queiroz, em Piracicaba, que era a melhor e maior faculdade de agronomia do Brasil na época, e foi por muitos anos, se não for até hoje. Então o Dr. Ciro foi estudar e o Ivan foi para São Paulo trabalhar como auxiliar de enfermagem, o Dr. Ciro nos contando. Aí ele começou a contar. O Ivan foi trabalhar no Hospital Sanatório Esperança, em São Paulo. Era um hospital particular, onde as pessoas riquíssimas iam lá se tratar com os melhores médicos do Brasil, mas era um hospital que tinha uma ala para pobres, porque não existia o SUS naquela época. Os grandes hospitais é que cuidavam dos pobres desde que quisesse. E o Sanatório Esperança, esse hospital cuidava, tinha uma ala. E naquela oportunidade, conta o Dr. Ciro, esteve internado o Dr. Júlio Prestes de Albuquerque por um problema renal severo. E nessa internação, o Dr. Júlio começou a observar um fato muito curioso. O Ivan cuidava dele, como auxiliar de enfermagem. Quando terminava os plantões do Ivan, em vez de ele ir embora para casa, o Ivan, a família morava em Sorocaba. O Ivan é da região de Brotas, a família nasceu em Brotas. O Ivan saía, em vez de voltar para visitar a família, ele ia para a ala dos pobres e ficava atendendo os pobres lá, como voluntário, como auxiliar de enfermagem dentro do mesmo hospital. E aí o Dr. Ciro conta que houve um grande diálogo entre o Dr. Júlio e o Ivan. O Dr. Júlio, uma hora que o Ivan se aproxima para cuidar dele, fazer os curativos, as medicações, ele faz esse seguinte comentário. Ivan, você tem o sobrenome Albuquerque, eu também tenho o sobrenome Albuquerque. Será que nós não somos parentes? E aí o Ivan explica, olha, doutor Júlio, a sua família é da Itapetininga, né? Doutor Fernando Prestes de Albuquerque, Júlio Prestes de Albuquerque. A minha família é de Brotas, é outra ramificação dos Albuquerques, eu acredito que não. E o doutor Júlio dá uma aula para o Ivan, porque como ele chamava-se presidente do estado de São Paulo, não era governador. Depois foi eleito presidente do Brasil, só não impulsou porque foi exilado por causa da ditadura. Mas ele foi eleito presidente do Brasil. Então ele era uma pessoa que tinha muito poder, o Dr. Júlio. E jovem, desencarnou com 61 anos de idade. Então ele conta, ele fala, olha, Ivan, eu tive tanto poder na minha mão que eu me sentia como se fosse uma árvore frondosa à beira da estrada e que as pessoas vinham roubar os frutos. Muitos alegavam parentesco comigo só para arrumar emprego, para arrumar donativos, tudo. Hoje, Ivan, que eu não sou mais essa árvore frondosa, que eu não dou esses frutos, eu fico aqui observando você e vendo o que você está fazendo, Ivan. Você trabalha magnífico o que você faz. Da mesma forma que você me atende, você vai lá atender a ala pobre, eu observo daqui. Então eu posso lhe afirmar, hoje eu é que me sentiria honrado de ser seu parente. Então ele dá esse testemunho, e até hoje tenho certeza os dois são muito amigos, devem estar na mesma seara, porque o Dr. Júlio, uma pessoa de muito bom coração. E aí depois o Dr. Ciro conta outra coisa, falou, olha, Zé Antônio, o Ivan era tão diferente, que quando a gente teve uma época de muita pobreza, e meu pai conseguiu alugar um barracão na beira de um trilho de trem na cidade de Sorocaba, tão distante do centro da cidade, tão distante dos bairros, que a gente passava dificuldade até para chegar lá. E o Ivan pegava as pessoas pobres na rua e levava para dentro de casa, porque tinha 8, 10 quartos aquele barracão, que ficavam 3, 4 desocupados, e ele levava para lá. Principalmente os doentes, os enfermos, ficavam cuidando. E a nossa mãe, Dona Laurinha, né, de Albuquerque, e ela acompanhava o Ivan, quer dizer, os dois ficavam cuidando, virou um ambiente de socorro, naquela época que não tinha entidades assistenciais. O Ivan fazia isso, até as pessoas melhorarem, ou inclusive desencarnarem, que teve 1 ou 2 que tinham desencarnado, lá dentro da casa deles, e o Ivan cuidando, porque eram pessoas que não tinham recurso para estar em nenhum outro lugar. O Ivan era assim, com 25 anos de idade. O Ivan foi chamado aos 18 anos para fazer o exército em Sorocaba. Quando era a folga dele, em vez de ele vir para casa, ele ia para Pirapitingui, no asilo de leprosos, de ancianos.
Era proibida a entrada porque não tinha cura anseníase naquela época. O Ivan ia, sentava, almoçava, jantava, dava na boca comida para os ancianos internados naquele hospital Colônia, de maneira que o diretor do hospital, que era uma pessoa muito conhecida no estado de São Paulo, e era amigo dos pais do Ivan, conhecido, ele entrava e ligava para os pais do Ivan, falava: vocês precisam falar para o Ivan não vir aqui, que não pode. Primeiro, porque é proibida a visita. Segundo, porque ele pode se contaminar. E a dona Laurinha e o seu Romeu, que era o seu Romeu, que era o pai do Ivan, chamava o Ivan: o diretor do hospital está pedindo que você não vá lá fazer o que você faz. Ele falou: pai, não está na minha programação pegar essa doença e eu não vou trazer para vocês, fique tranquilo. Eu sei que eu vou desencarnar muito jovem, como desencarnou com 28 anos de idade. Estava no fundo, no final de um trem olhando indo de Marília para Tupã, se eu não me engano, mas isso vocês pesquisem na internet. Parece perto de Pompeia, o trem fez uma curva e ele caiu na linha do lado, que vinha um outro trem passando. E segundo aquela reunião na família, que estava o Raul Teixeira, estava a minha família, a família do Dr. Ciro, a esposa do Dr. Ciro, eu ouvi o comentário ali dentro de que a dona Laurinha, poucas horas depois, que ela era médium, ela viu o Ivan, o espírito do seu filho, dizendo: mãe, eu já parti. Pelas biografias que a gente lê, ela recebeu uma mensagem do Ivan um mês depois, mas pelo histórico ali familiar, a impressão que se dá é que o Ivan desencarnou antes, deixou o corpo antes do trem passar por cima do seu corpo. Quer dizer, quando ele cai, ele já cai sem vida, desencarna, ele não sente aquela... Eu lembro do Raul Teixeira falando isso, que ele que entrevistou, ele não sentiu o processo do atropelamento do trem que passou pelo lado, porque ele já estava fora do corpo pela grandeza do seu espírito. Então, e a última informação que eu achei muito interessante, porque daí nessa época, eu e a minha esposa, já dentro da doutrina espírita, estudando e aprendendo, a minha mãe e meus pais, eles queriam saber o que era esse negócio do espiritismo. Na verdade, eles só queriam saber se nós estávamos frequentando o espiritismo que eles conheciam, que era a doutrina de Allan Kardec. Então eles vieram para Cambé, saíram de Itapetininga, e justo quando Divaldo Pereira Franco estava rodando a nossa região fazendo conferências. Quando meus pais chegaram na hora do almoço, o Divaldo ia falar em Apucarana. E fomos para Apucarana à noite, aquele anfiteatro lotado da universidade lá de Apucarana, lotado. Mais de 2.000 pessoas, não cabia tudo aquilo, tinha gente para fora, gente em pé. E depois que termina a palestra, eu me surpreendi, porque minha mãe, quando eu vejo, ela está na fila para conversar com o Divaldo. Ela que era católica na época. E quando minha mãe se vê lá na fila, depois ela volta com os olhos úmidos, emocionada. Eu perguntei para ela: aconteceu, mãe? Ela falou: cheguei perto do Divaldo, ele não me conhece, eu não o conheci, para parabenizar pela brilhante palestra que ele fez. Ele perguntou para mim: quem é Ivan de Albuquerque? Eu falei: é um primo meu em 2º grau, era espírita, ele está aqui do seu lado. E descreveu o Ivan para minha mãe. Ele é um jovem, cabelos encaracolados, lábios carnudos, a frase que ele usou. E ele pediu para te dar o seguinte recado. E deu o recado para minha mãe. Então essa história que eu tenho com o Ivan, e eventualmente a gente sente a presença dele, porque ele nunca deixou de nos ajudar. E quando ele pôde deixar uma mensagem através de algum médium para nós, ele sempre concluiu a mensagem dizendo assim: de seu companheiro de Priscas Eras, Ivan de Albuquerque. Então daí quando eu escrevia, está terminando uma mensagem escrita de Priscas Eras, eu já sei que é ele, e sei que provavelmente eu tive algum vínculo, vivemos em épocas pretéritas, porque ele nunca nos abandonou. Vou deixar aqui então esse acervo e essa gratidão ao espírito de Ivan de Albuquerque, que é um grande amigo da nossa família. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação,
Um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.